do ventre do Seol, gritei e tu ouviste a minha voz. Muito bem, vamos lá? Todos aqui? Diga, eu preciso de você aqui. Vamos lá. Então, Jonas orou ao Senhor, lá das entranhas do peixe, e o que foi que ele orou? Ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Muito bem. Então, como vocês sabem, domingo passado nós começamos a ministração aqui sobre a vida de Jonas, e nós conseguimos terminar o capítulo 1. E hoje eu pretendo que a gente discorra sobre o restante do livro de Jonas. Se você não se lembra da história de Jonas, o Jonas é um profeta que Deus falou com ele para pregar na cidade de Nínive. Ele pegou um barco na direção contrária e foi para a cidade de Tarsis. A intenção de chegar em Tarsis. Mas diz as Escrituras que Deus enviou um vento e o vento obedeceu. E com esse vento se formou uma grande tempestade, o barco começou a se quebrar, os homens ficaram apavorados, apesar de serem marinheiros experientes, ficaram apavorados, e começaram a jogar as bagagens para fora do barco, e se perguntando o que era aquilo, de onde vinha aquilo, por que aquilo, não é? E, obviamente, isso é uma ilustração da nossa vida, né? Algumas vezes, vendavais se levantam na nossa vida, algumas ondas se formam, e as perguntas são as mesmas. Por quê? Por que essas coisas estão vindo? Por que essas coisas estão acontecendo? E aí nós precisamos fazer uma boa leitura daquilo que nós estamos enfrentando, daquilo que nós estamos vivendo. Fazer uma boa leitura. Nem sempre as leituras que nós fazemos são as melhores, diante das situações difíceis, diante dos vendavais que a vida manda, nem sempre a gente faz uma boa leitura. Por que essas coisas estão acontecendo? Então, quando a crise chega, normalmente a gente vai querer jogar algumas coisas fora, né? Algumas coisas fora. Algumas mulheres querem jogar os maridos. Alguns maridos querem jogar as mulheres. Alguns pais querem jogar os filhos fora. E alguns filhos querem jogar os pais fora. Porque a gente quer descobrir a causa, a gente quer descobrir por causa de quê essas coisas estão acontecendo, né? E aí, se nós não tivermos um bom discernimento, a gente vai tomar decisões ruins. A pergunta, jogar as bagagens fora, resolveu o problema? Não. O vento, na verdade, a Bíblia diz que continuou pior. Então, a estratégia não foi boa, a leitura não foi correta. Não é assim? A leitura não foi correta. Eles fizeram a leitura, não, vamos jogar essas bagagens fora para ver se a gente escapa, né? Mas não adiantou nada, o vento continuou soprando e a onda continuou mais forte ainda, até que o mestre do navio resolveu descer no porão. E talvez a resposta para as nossas perguntas esteja no porão. Não está lá em cima, no convés. Não está lá em cima do barco, está lá embaixo, nos porões. E então, quando o mestre do navio chega lá embaixo, ele encontra um profeta fujão dormindo. E a pergunta que o mestre faz é, o que fizeste? Que diabo de sono é esse? Não é normal. Como é que tu está dormindo, homem de Deus? Num negócio desse, diante da morte, diante da destruição, diante do mal, diante dessa hecatombe. Como que você está dormindo? Não é hora de dormir, meu Deus do céu. Nós estamos apavorados para morrer e tu está dormindo. Eu não entendo isso, não faz sentido o seu comportamento diante da crise. A crise pediria um certo comportamento que o seu não é equivalente. Não faz sentido. Então, veja, normalmente, a gente vai encontrar a causa das grandes ondas nas nossas vidas lá no fundo do barco, do nosso barquinho. Não é?
Amém assim? Então veja, uma observação interessante que a gente vai perceber no livro de Jonas é que Deus chama o Jonas para salvar a cidade de Nínive, mas quem mais foi tratado nesse processo foi o profeta, não Nínive. Porque o livro todo parece tratar do profeta, não de Nínive. Então é como se o trabalho dele fosse para alcançar ele. Né? Ele que estava meio perdido no negócio. E é estranho esse negócio. Né? Então Deus tem uns modos estranhos de resolver os problemas da gente. Então veja, aqui nesse capítulo, no capítulo 2, é quando Jonas já está engolido pelo grande peixe. E então ele vai fazer a sua oração. Então perceba que aqui Deus está tratando com o seu profeta. Então, o versículo 2, o profeta Jonas diz: da morte eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Desse versículo aqui, nós poderíamos conversar muita coisa acerca da morte, mas eu não queria entrar nessa questão. Talvez um outro dia, uma outra situação, a gente fala sobre a morte. Mas essa experiência de Jonas é muito significativa para a gente entender alguns processos que acontecem na hora da morte. Mas vamos pular essa parte, simplesmente entenda que ele disse que da morte ele gritou e Deus ouviu a sua voz. Depois ele disse no versículo 4, lançado estou diante dos teus olhos. No versículo 5, as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. Perceba mais. Eu desci, versículo 6, até aos fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 9. Oferecerei ao Senhor sacrifícios com voz de ação de graças. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos parar por aqui e deixa eu só te mostrar aqui duas coisas. Primeiro, se você observar a vida de Jonas, ela é uma constante descida. Ele está sempre descendo, não subindo. Então veja, no início do livro a Bíblia fala que ele desceu a Jope. Então ele estava em cima e desceu para Jope. Qual era o objetivo? Para fugir da presença de Deus. Está sempre descendo. Quando você vê no barco, para onde que ele foi? Para o porão. Foi para baixo, foi para o fundo. E agora, quando ele está no ventre da baleia, olha a descrição que ele faz. Estou lançado dos teus olhos, as águas me cercaram, o abismo me rodeou, eu desci até os fundamentos dos montes, ele continua caindo. A terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, me fizeste subir da cova para baixo. Cova é para baixo, sempre para baixo. Tu me fizeste subir da cova para a minha vida. Quando dentro de mim estava desfalecendo a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Então observe que é sempre uma caída para baixo. Então outra coisa que você percebe aqui é as angústias que ele descreve de sua própria alma. São ambientes, são situações de profunda angústia. Estou lançado dos teus olhos, da morte eu gritei. Então ele está cercado por uma sensação, por uma nuvem negra, por uma nuvem ruim. Eu estou falando para você que Deus está tratando com esse profeta, certo? Normalmente, antigamente a gente ouvia muitos crentes falando nisso, sobre desgraças acontecendo na vida dos crentes, que era a mão de Deus pesando. Ou então, se falava muito assim, fulano não vem pelo amor, mas vem pela dor, né? E a dor normalmente era porque o filho morreu, porque uma desgraça aconteceu, essas coisas.
Mas o que a gente percebe sobre a mão de Deus pesando é mais sobre isso aqui, é sobre dentro da pessoa. É sobre processos que estão acontecendo dentro da pessoa. Então, era exatamente isso que Jonas estava enfrentando. Jonas estava vivendo um ambiente de inferno. Quando ele diz das entranhas da morte eu clamei ao Senhor, nós lemos aqui na outra versão, que é Seol, a expressão do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos eu clamei a ti. Desci até os fundamentos do monte, a terra me encerrou com seus ferrolhos. Tá? Então, veja, isso aqui é uma situação em que a nossa alma se encontra. Muitos de nós nos encontramos nessa situação. Ontem nós tivemos um PG de casais, PG de casal, na verdade, e o tema ontem tratado no PG foi sobre pecados familiares, pecados dentro da família. E lá, umas certas horas, eu resolvi provocar esse tema e disse, vamos falar sobre coisas que realmente nos impactam, que realmente nos importam. E aí nós começamos a falar sobre vários tópicos, que se trata dos pecados que acontecem dentro da família. E aí entrou traição, entrou... enfim, tantas coisas que eu não quero tocar aqui, porque é coisa de casais. Enfim, problemas que acontecem dentro da família, como, por exemplo, os jovens que começam a namorar cedo, fazem filho, depois não cuida do filho, e esse menino vai ser cuidado por um parente, por um avô, por um tio, essa criança vai ser abusada, há grande chance de que ela seja, porque certamente esses dois garotos permanecer juntos só um milagre de Deus. Se os adultos que se casam é um milagre permanecer juntos, imagine duas crianças quando se casam ou vão morar juntos. É um milagre. Então, normalmente, o que acontece? Separa. E quando separa, os dois vão ter que trabalhar. Ou melhor dizendo, quem ficou com a criança vai ter que trabalhar. Quem é que vai cuidar da criança? Alguém. Quem é que vai olhar a criança? Ninguém. Então, é uma criança vulnerável. Então, nós falávamos sobre essas questões, sobre o namoro, quando começa jovem, pecados escondidos dentro da família, né, que é um câncer que destrói, que mata a família, são pecados escondidos, seja do marido, seja da esposa, seja dos filhos. Pecados escondidos corrói e destrói a família. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós discutimos sobre isso e no final, uma mulher que tinha ido para o PG, ela estava meio emocionada e começou a compartilhar, dizendo que, aconselhando os outros casais, eu estou vendo que vocês tudinho são casais maravilhosos, são perfeitos, são lindos. Eu vivenciei tudo isso aí que o pastor está falando. E eu digo para vocês, o peso é insuportável. Eu estou falando de uma senhora já de uma certa idade. E o peso é insuportável. E ela começou a descrever os processos pelos quais ela passa, e é isso aqui. É essa trajetória de Jonas aqui. É esse processo. Quando ela terminou de falar, é como se ela dissesse assim, vocês são santos, eu sou pecadora, eu estou apenas pagando aquilo que os meus atos geraram e produziram. Eu estou colhendo o que eu plantei. Eu estou dizendo, não plantem o que eu plantei, porque é muito pesado. Mas enquanto ela falava isso, eu estava dizendo, eu disse para ela, minha amada, o que acontece é que Deus está te buscando. Esses processos pelos quais você está passando, Deus está buscando você. E quanto a nós, somos pecadores também. Eu, como conheço boa parte deles, posso assegurar para a senhora que eu sou pastor deles, e nós já tivemos bom tempo de mesa com boa parte dos que estão aqui. Eles têm pecado, eu tenho pecado, nós temos pecado, nós não somos muito melhores do que a senhora. A única diferença que possivelmente acontece é que Deus entrou no processo. É que em algum momento das entranhas da morte clamamos.
O que acontece é que em algum momento, nos nossos porões da vida, nós clamamos. O que acontece é que quando os ferrolhos nos fecharam, clamamos. E como Deus salvou a Jonas, também salvou alguns de nós e quer salvar você também. Mas os processos entre a criatura e o Criador é da criatura com o Criador. Não há ninguém que meta o bedelho ali. Por isso que no primeiro capítulo que nós estávamos dizendo nunca ajude um desgraçado sem saber por que ele está na condição de desgraçado. Porque se Deus está contra ele, quem é que pode salvá-lo? É tu? Porque o que a Bíblia diz é que quando Deus é por nós, quem pode nos resistir? Quando Deus é por nós. Mas se Deus está contra nós, por causa da nossa teimosia, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa falta de submissão, de arrependimento, de quebrantamento, se Deus está contra nós e Ele é contra o soberbo, quem é que pode ajudar? Ah, a mamãe vai ajudar, uma ova. O meu amor é como o amor de Deus, é nada. Quem pode ajudar? Papai, não pode. Titi, não pode. Vovô, não pode. Quem pode? Ninguém. Porque são processos de Jonas, que foge de Deus. Deus disse para fazer algo e você faz diferente. Eu faço do meu jeito e pufo, e acabou. Não vai resolver. Então, a descrição de Jonas aqui é uma descrição fiel dos processos que acontecem com muitos de nós. Feliz é aquele, eu disse para ela, que chora. Porque a Bíblia diz, como é que diz? Bem-aventurados que choram, porque deles é o reino de Deus. Se você chora por causa dos processos de Deus, feliz é você. Porque há alguns que não choram mais. Há alguns que já petrificaram. Há alguns que não têm mais sensibilidade. Há alguns que Deus não toca mais, não tem mais. Virou insensível. A palavra não toca, o louvor não toca, a igreja não toca, nada toca. É uma pedra, puf, é uma pedra. Esse daí está difícil. Mas se você está sentindo dor, se você está sentindo angústia, se você está sentindo clamor, se você está sentindo que tem alguns tijolos para colocar na posição correta, tem algumas coisas para ajeitar, se tem uma visão de um caminho a percorrer, glória a Deus por isso. Amados, tentem controlar as crianças, amém, gente? Tenta ajuda nós. Glória a Deus. Diga, é uma benção. Já vão passar a linha, glória a Deus. Eles começam a ficar... Esse culto é muito chato para eles, minha gente. É chato até para alguns de vocês, imagina para as criancinhas de 1 ano, menos de 1 ano, né? Difícil. Mas você está entendendo até aqui? Então, enquanto você está sofrendo os seus processos, chorando, gemendo, está ótimo. Há uma chance de que as suas orações entrem nos portais, entrem no templo de Deus e você seja ouvido. Então, voltando aqui para o texto, no versículo 9, Jonas disse o seguinte: oferecerei ao Senhor sacrifícios com voz de ações de graça, de ação de graças. Ao Senhor pertence a salvação. Olha o que aconteceu no versículo 9. No versículo 9, Deus já chegou com a vitória. Aquela oração de Jonas de angústia, aquela oração de Jonas de dor insuportável, agora ela foi trocada por ações de graças. Irmãos, olha o que eu estou lhe dizendo aqui. Muitos de nós, talvez, nunca tenham tido a experiência de triunfar na oração. Triunfo na oração. O triunfo na oração, o final dela, sempre será ações de graças. Sempre haverá, na hora em que a vitória chega, um regozijo, um gozo, uma presença, uma nota dizendo: descansa, está feito, está resolvido.
Então a vida não é sempre de clamor, não é sempre de grito. Não é sempre esse processo aqui que Jonas está falando, como ele dizendo, dentro de mim, a minha alma desfaleceu. Eu morri. Minha alma morreu. Eu estou vivo, eu ando, mas eu estou morto. Minha alma está morta. Eu estou trancado em ferrolhos. Eu quero sair, eu quero liberdade, eu quero sair disso que eu estou vivendo, eu não consigo. Isso aqui é a guerra de Jonas em oração, no bucho do peixe, que era a sepultura dele, era aquilo. Naquele lugar ele clamou ao Senhor, e aqui começou a guerra de Jonas. Então veja, em um certo momento, no versículo 9, ele disse, eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios com voz de ação de graça. Chegou o tom da vitória. Aqui houve um triunfo na oração daquilo que Jonas estava pleiteando com o Senhor. Isso nem sempre vai ser um dia. No caso de Jonas, foi 3 dias e 3 noites. Agora deixa eu perguntar para tu, olha para mim aqui. Vocês sofrem? Não, glória a Deus, nós temos uma igreja absolutamente saudável, sadia, não há dor. E é isso que a gente quer, não é não? Uma igreja triunfando gloriosamente por meio da fé. Não há dor, não há angústia, nós não enfrentamos nada, está tudo resolvido. Pergunto para você, quantos de nós já nos trancamos em algum lugar 3 dias e 3 noites em jejum e oração por uma causa? Quantos de nós já fizemos? É certo que Jonas não tinha para onde fugir, certo? O Jonas tinha uma vantagem. Como é? Ou jejua, ou ora, ou morre. Então Jonas não tinha muito, ele estava num tipo de cadeia que ele não conseguia se libertar, não é? Mas nós vamos esperar Deus fazer isso com a gente, pessoal. A gente ser jogado no tipo de cadeia que Deus coloca a chave fora de vida. Ou tu clama, ou tu jejua, ou tu vai se lascar. Então, temos problemas que estão afligindo nossa alma? Sim, acredito que muitos de vocês têm, mas a pergunta é, quantos de nós separamos 3 dias de consagração? Por causa daquilo, em função daquilo, lutando diante de Deus por uma vitória naquilo que está nos matando, naquilo que está nos ferindo. Ah, mas é porque eu não posso largar o meu trabalho. Quando tu fica doente, acontece o quê? Vai trabalhar? Não, não vai. Dá-se um jeito. O fato é que, dependendo da situação que nós estamos enfrentando, o tipo de enfrentamento é diferente. E eu estou falando que Jonas esteve 3 dias e 3 noites em jejum e oração. Até que chegou a nota da vitória. E ele começou a explodir em ações de graças e em louvor ao Senhor. Olha que tremendo isso aqui. Agora, tem uma outra coisa que acontece aqui com Jonas. É que ele diz o seguinte: pagarei os meus votos. Quando ele começa a explodir em ações de graças, ele começou a agradecer ao Senhor, louvor explodindo no seu coração, e ele dizendo, ao Senhor pertence a salvação, eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo, Deus é a minha vitória, está dando certo. Quando ele termina isso, ele diz, pagarei os meus votos ao Senhor. E eu fico imaginando, eu não conheço profundamente a cultura judaica, o que significa essa expressão de Jonas, mas eu vou fazer aqui alguns palpites. O que é que Jonas quis dizer quando ele falou, pagarei ao Senhor os meus votos? Eu vou te dar uma possibilidade. Quando ele está no fundo do bucho do peixe, lá nas profundezas da terra, no mundo dos mortos, ele diz, tá bom, Senhor, eu vou pregar. Tá bom, Senhor, eu vou. Você está compreendendo? Então, algumas vezes, nós vamos dar uma resposta positiva a Deus quando a gente está no fundo. Senhor, tá bom, eu vou parar de lutar. Eu juro ao Senhor. Como, por exemplo, aconteceu com um querido irmão nosso, muito precioso. O Senhor tinha falado para ele
para se reconciliar com a mãe dele. Eu acho que é a mãe. Se eu não estou enganado. Vai se reconciliar com a mãe. Tinha tido uma confusão, um problema, ou é madrasta, uma coisa assim. Tinha tido um problema lá, um processo, e eles ficaram mal, um para cá, outro para lá, e aí ele se converteu, Jesus entrou no coração, e agora tinha um incômodo para pedir perdão à mãe. E nisso a filha estava doente. Aliás, aqui e acolá ficava doente, né? Então, ele disse, eu não tenho coragem não. Esse negócio de falar com a minha mãe, não sei o quê, eu não quero tocar nesse assunto, não. A menina ficou doente, ao ponto de ir para o hospital, e o médico dizendo, vai ter que fazer cirurgia. Onde ele estava, ele disse, Senhor, se não for preciso fazer cirurgia, eu vou resolver aquele problema. Trocaram de médico, não foi preciso fazer cirurgia, agora cumpre teu voto. Então eu penso que a história de Jonas é mais ou menos isso aqui, percebe? Você vai numa direção contrária daquilo que Deus está dizendo, aí chega um ponto, você é capturado, aí você não vê saída e diz, tá bom, Senhor, eu faço. Só me tira desse negócio. Só me tira da boca do leão, só me tira desse negócio que eu vou fazer o que o Senhor disse. Jonas, que não é besta nem nada, disse, ok. Só me tira daqui que eu vou pregar. Ele disse, eu vou pagar meus votos. Então eu penso que muitos de nós também estamos nessa situação, nós não estamos pagando os nossos votos. Quando acabou a pandemia, eu nunca vi tanto crente. Em que sentido? Não, agora eu aprendi. Com essa pandemia aí, irmão, quase todo mundo morrendo e eu fui escapado. Eu disse, Senhor, agora eu sou teu, pode contar comigo. 3 meses. 6 meses. A vida voltou ao normal e todo mundo voltou de novo para a mesma vida que tinha, como sempre teve. A vida está segura. Os pássaros estão cantando. Eu posso relaxar. E eu não cumpro os meus votos. Isso é um perigo, amado. Eu liberei algumas palavras para Deus. E eu te digo uma coisa. Deus não brinca com aquilo que a gente fala. Eu sei disso. E é horrível. Quando eu recebi essa igreja, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. O pessoal queria que a gente assumisse essa igreja aqui, eu não queria, né? Desculpa, gente, é a sinceridade. Isso é até horrível de dizer para vocês. Mas é verdade, assim, eu nunca quis pastorado, né? Nunca quis ser pastor. E fui pastor a vida toda, só não queria ser. Não sei se você entende como é essa confusão. Mas aí quando chegaram para a gente com a proposta de pastorear a igreja, chamei minha esposa no quarto e olha o que eu disse. Filha, o que tu acha disso aí? Aí eu disse, filha, tu sabe que se a gente assumir, é para sempre. É dando certo ou dando errado. Olha o que eu disse. Me lasquei. Isso é coisa que se diga, mano. Oh, meu Deus. É para sempre, dando certo ou dando errado. Sendo um sucesso ou sendo um fracasso, não importa. Aí ela disse, eu estou dentro. Fechou. Ali a aliança, pá. Sacramentou, foi assinado. E é isso. Então, nós passamos pelos processos, e a palavra do Jonas foi essa, Senhor, me tira disso, e eu vou cumprir o meu voto. Então eu sugiro que você dê uma olhadinha para ver que tipo de voto você fez ao Senhor, e veja se você tem andado no voto que você fez. Porque de repente os processos estão acontecendo, e você perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Cumpra os votos. Em algum momento você liberou uma palavra. Sou teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, minha vida é tua, faz de mim o que tu quiseres, eu quero ser um vaso escolhido, usa-me. Sim ou não?
E às vezes a gente está no bucho do peixe. O que é que tu está rindo, criatura? A gente está no bucho do peixe, afundando, os ferrolhos nos trancando, a alma como se nós já estivéssemos no inferno, crente, mas vivendo um inferno na alma. E aí a gente começa a estragar as nossas relações, no nosso entorno. A gente estraga relacionamento com o marido, relacionamento com o filho, relacionamento com o funcionário, relacionamento com todo mundo, porque nós somos o problema. Estamos fugindo de Deus, estamos deixando de cumprir os votos que fizemos ao Senhor. Deus é sério. A gente pensa que Deus esquece. Você se lembra, tem orações que você faz, que você nem se lembra mais que fez. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu a oração que você fez. Do mesmo jeito são os votos. Você fez votos, você disse coisas. Então cumpra os votos. E quem sabe a baleia vai te vomitar na terra do teu destino. Diga glória a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Depois que Jonas passa por esse processo todo, no versículo 10, olha o que o texto diz. Falou, pois, ao Senhor ao peixe. E disse, para que vomitasse Jonas na terra. Então, depois que Jonas resolveu fazer a oração, disse, tá bom, vou cumprir meus votos, vou fazer minhas coisas, o Senhor disse, peixe, vomita ele agora. Então, aí eu te pergunto, gente, com esses processos que Deus está tendo com o profeta, tem pai, mãe, amigo, quem possa ajudar? Fala para mim. Tem não, amigo, você está no bucho do peixe. Ali é tu, Deus e o peixe. E o Jonas. É tu, o peixe e Deus. Não tem mais nada. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem pastor. Vamos fazer a oração do sal grosso. Não vai funcionar. Vamos fazer as campanhas dos 7 dias. Não funciona. Não tem mandinga evangélica que dê certo. Porque o processo aqui é processo de quebrantamento e alinhamento de rota. Cumpra os teus votos. Amém? Então fica para a reflexão da igreja. Depois que terminou esse negócio, cadê meu tecladista? É o Getu? Então vim. Então depois que terminou esse processo, Deus falou com o peixe para que este vomitasse Jonas na terra. Esses dias, uma irmã ouviu uma música, e enquanto ela estava ouvindo essa música, ela é uma música em inglês, nós temos alguns irmãos chiques na igreja, e ela disse que Deus falou com ela para mandar para mim. Eu disse que bom que ela mandou. Olha o que diz a letra em inglês, traduzido para o português, óbvio. A letra diz o seguinte, você não está escondido. Nunca houve um momento em que você foi esquecido. Você não está sem esperança. Embora você tenha sido quebrado e a sua inocência roubada, eu ouço o teu sussurro. Através da tua respiração, eu ouço o teu pedido de socorro. Mandarei um exército para te encontrar no meio da noite mais escura. É verdade. Eu vou te salvar. Olha só o que diz mais. Não há distância que não possa ser alcançada de novo e de novo. Você não está indefeso, eu sou seu abrigo. Eu serei sua armadura, eu ouço o teu sussurro através de tua respiração, eu ouço o teu pedido de socorro. Diga, a menina é inspirada. Mandou essa música. Olha como essa música, ela descreve o processo que Jonas está passando. O processo do profeta nas mãos de Deus. E o que Deus está dizendo é, você não está escondido. Nunca houve um momento em que você foi esquecido.
Você não está sem esperança, porque há alguns momentos que você vai olhar para você, para a sua vida, para o seu ministério, para tudo no seu entorno, e você não enxerga esperança. O Senhor diz: você não está sem esperança, embora você tenha sido quebrado, porque as circunstâncias batem, o barco quebrou, teve alguns prejuízos, tiveram que ser jogados fora algumas coisas, mas ele disse: embora você tenha sido quebrado, embora sua inocência tenha sido roubada, eu escuto o teu sussurro. Porque vai existir momentos na angústia, nos processos, que não há voz, que não há fala, é só sussurro, é só grunhido, é só uma oração na alma, que é de dia e de noite, não cessa. E o Senhor disse: eu estou ouvindo o seu sussurro, eu estou ouvindo através da sua respiração, eu ouço o teu pedido de socorro. Mandarei um exército para te encontrar no meio da noite mais escura. É verdade, eu vou te salvar. Agora, eu amo essa daqui: não há distância que não possa ser alcançada de novo e de novo. Jonas foi no lugar mais profundo. Jonas foi para muito distante. E o processo de volta é longo, é doloroso, é difícil. E o Senhor disse: mas não há distância que eu não possa alcançar. De novo, de novo, de novo, fazer, de novo, e novamente. Não há distância. Lindo isso do Senhor, não é não? Não há distância, não importa o quanto percorreu, não há problema. A distância não é problema. Você não está indefeso, eu sairei e serei seu abrigo, eu serei sua armadura. Eu ouço o teu sussurro através da tua respiração. Eu ouço quando você pede por socorro. Que coisa linda. Eu nunca vou parar de marchar para chegar até você, no meio da luta mais difícil. É verdade, eu vou te salvar. Então a pergunta que fica é, irmão: se Deus salvou Jonas, por que ele não salvaria você? Amém, gente? Se Deus salvou Jonas, por que ele não salvaria você? Agora, uma outra questão que eu vejo sobre Jonas no capítulo 3 é sobre a pregação de Jonas. Jonas pregou sobre o dia do juízo. A pregação de Jonas se constituía de 7 palavras. A pregação era essa: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Você consegue imaginar o que é isso? O profeta percorria a cidade de Nínive e essa era a pregação dele. Aqui a 40 dias, Nínive será destruída. Algumas pessoas comentam que a pregação de Jonas era uma pregação medíocre. Eu já vi alguns pregadores falando isso. A pregação de Jonas é uma pregação medíocre, porque ela era constituída só de 7 palavras. Daqui a 40 dias o Senhor destruirá Nínive. Mas a pergunta é: o que é uma boa pregação? Uma boa pregação não é dizer tão somente aquilo que o Senhor disse para dizer? Então por que a pregação dele seria uma pregação medíocre? Não, porque ele pregou exatamente aquilo que o Senhor disse para pregar, nem mais, nem menos. Então, do meu ponto de vista, foi a pregação mais espetacular, mais estrondosa. Jonas não precisou usar recurso de oratória. Você sabia que tem recursos para oratória, para você não dormir? Para manter a sua atenção? Existem estratégias para manter você conectado. Jonas não usou esses artifícios, ele simplesmente falou e disse o que o Senhor disse para dizer: daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída.
Para mim, esse é o grande pregador. Segunda coisa que eu percebo aqui sobre a pregação de Jonas é que Jonas pregou a verdade. Por favor, ainda tem um você? Ó, tá vendo como é difícil? Ó, isso aqui, ó. Imagina fosse Jonas pregando aqui. Já estou há quase 50 minutos, 40 minutos pregando para você. Jonas pregou só 7 palavras. Ouviu? Ouvi. Agora vou para ali. Ouviu? Ouviu. Agora vou mais para lá. Se você vai se converter ou não, problema. Então, eu não acho que a pregação de Jonas foi medíocre, foi tremenda, porque ele falou e disse o que o Senhor disse para falar. Segunda coisa que eu vejo é que Jonas pregou a verdade. Como nós vimos no domingo passado, Jonas era filho de Amitai, filho da verdade. Jonas era um pregador comprometido com a verdade. A pergunta é: por que isso é importante numa época em que a pregação é uma pregação de juízo? Porque eu penso que nós estamos vivendo no tempo da pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Deus irá destruir Nínive. Só que agora não é mais Nínive. Agora a coisa ampliou. Não sei se vocês sabem, mas vocês se lembram que tem um texto lá em Isaías 61 que fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, não é? Essa palavra pobre significa quebrado, destruído, destroçado. Não é o pobre necessariamente financeiro, mas é o destroçado, é o quebrado, é o ferido, é o machucado. Ele disse: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. O Espírito do Senhor me ungiu para abrir a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha a continuação do versículo: e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus. Então o Espírito me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Passaram-se os anos, lá estava Jesus na sinagoga, e a Bíblia diz: foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele leu nessa parte onde estava escrito: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, abrir a vista dos cegos, libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro e entregou. Ele não leu o restante. Qual era o restante que faltava da leitura? E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte. O que é que a gente entende? Que Deus entrou na história e abriu um tempo, um espaço. Para que esse espaço? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ó, gente, que coisa tremenda, sim? A profecia era assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus faz um hiato, ele abre um espaço aí. Nós já estamos com 2000 anos desse espaço. Para que esse espaço? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que falta da pregação de Jesus? O dia da vingança do nosso Deus. Se você se lembra, Jesus disse que Jonas era um sinal dele. Essa geração incrédula me pede um sinal e não será dado outro, senão o sinal de Jonas. Jonas é um sinal de Jesus. E eu penso que a figura é essa. Jesus anunciou a graça,
para que os homens se quebrantassem e se arrependessem. Mas ainda falta um capítulo da pregação, e é sobre o dia da vingança do nosso Deus. E é sobre isso que Jonas está falando, sobre uma pregação de juízo. Então Jonas, ele veio para pregar a verdade. Qual é o problema? O problema é quem pode suportar a verdade. Esse é o problema. Por exemplo, uma das dificuldades que nós temos aqui no Ministério de Louvor, vocês estão me ouvindo ainda? Qual é a dificuldade que nós temos no Ministério de Louvor? Os meninos fazem uma audição. E para que é que serve a audição? Para ver os talentos. Ah, não? Sabe cantar? Sei. Vamos ver. Mostra aí. E a pessoa vai cantar, não é não? E nem sempre encanta. Cantar, canta, mas encantar, nem sempre. Você sabe tocar? Sei. Toca aí. Não, você não deu show, não. Qual é a grande dificuldade do ministro de louvor? É chegar e dizer, você está demitido. Eu não posso ter você na minha equipe. Aí ele fica, meu Deus, como é que eu falo? Como é que eu digo? Simples, diga para ele, você não sabe cantar. Mas vai ofender. Você está vendo? É uma geração que não está pronta para a verdade. Eu não posso dizer a verdade. Tu não sabe cantar. Mas isso é óbvio. Mas eu acho que eu sei. Simplesmente eu não consigo ouvir alguém dizer, você está reprovado em algo. Eu não estou pronto para a verdade. Eu só quero que todos me aprovem. Não estou pronto para a verdade. Se alguém chega e confronta um defeito que eu tenho, não, eu não consigo aceitar isso. É uma geração que não está pronto para a verdade. Qual a questão do profeta Jonas? Bulufas para você. Vou pregar a verdade que Deus disse para eu pregar. Eu vou sair da igreja. O que a gente vai fazer? Olha só esse texto que eu vou ler para você aqui de 2 Timóteo. Cadê você, Timóteo? Vem cá. 2 Timóteo, irmãos, no capítulo 3. Olha só o que a Bíblia fala. Eu vou adiantar um pouquinho a leitura. No versículo 12 de 2 Timóteo 3, ele diz assim: na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vocês ouviram isso aqui? Todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Versículo 15: que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te salvo, sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha o versículo capítulo 4. Conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela vinda e pelo reino. Olha o que ele diz: prega a palavra. Vocês estão me ouvindo? Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, qualquer que quiser viver uma vida piedosa diante de Deus vai passar por perseguições. Sabe a Bíblia que você conhece desde criança? Ele fala para Timóteo: sei. Pois é, ela pode te tornar sábio para a salvação. Sabe a palavra que você leu desde criança?
ela é a escritura divinamente inspirada. Ela é proveitosa para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir, para que você se torne um homem perfeito. E perfeitamente preparado. Não é só perfeito, é perfeito e preparado para toda boa obra. Aí ele diz: eu te conjuro diante de Deus, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoeste, repreenda, exorte, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis aos ouvidos, vão ajuntar para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Eles estão dizendo, essa galera vai desviar o ouvido da verdade. Eles não querem a verdade. Então vão ser levantados profetas para lhes falar mentiras. Jonas, aquele que é a figura de Jesus, ele é filho de Amitai, filho da verdade, para pregar a verdade. Vocês estão prontos? Você fez a audição no louvor, sua voz é ruim, você está pronto para ouvir isso? Ministro de louvor, qual é o meu veredito? Tu canta ruim. Ele não precisa buscar no dicionário qual é a palavra menos agressiva, menos dolorosa para dizer que tu não tem talento. Ah, mas eu discordo, então me prove. Vá fazer um curso de música. Fique forte, fique bom. E volte, e dê show em todo mundo. Foi vocês que me recusaram? Quando eu fui fazer curso técnico em ótica, eu fui reprovado de todo jeito. O Senac fez lá uma reunião e disse, você está fora. Eu me dei por vencido? Não. Fui para a luta. Embora eu tivesse tirado notas boas, mas eles disseram, você está reprovado. Eu não entendi. Não, você não está adequado. E depois eu fui descobrir que era por causa de dinheiro. Como eu era pobre, não podia pagar o curso. Você está desqualificado. O que eles não sabiam é que Deus já tinha provido o pagamento do meu curso. Eles não sabiam disso. Fiz o curso. Consegui, depois de muita luta. Não foi fácil. A mulher que era responsável, quando me via lá, porque sempre estava lá, Senac é em Fortaleza, eu ia para lá. Minha vaga. Mas você é persistente, hein? Até que um dia eu fui e encontrei lá um colega que eu tinha feito um estágio de office boy quando eu era adolescente. E o cara ainda estava lá. Aí, o que é que tu está fazendo por aqui? Eu disse, rapaz, eu estou tentando fazer um curso de ótica aqui. E por que não dá certo? Contei para ele. Ele disse, rapaz, eu conheço a fulana, vamos lá comigo. Vai fazer sua matrícula. Eu já tinha levado o dinheiro da matrícula. Eu não precisei voltar para casa e esperar fim do mês, não, já tinha reservado. Fui lá, fiz minha... Acabou, a vaga é minha. Quando terminei o curso, adivinha o que aconteceu? O Senac disse, eu quero você como meu professor. Eu quero que você seja meu professor. Aí, eu inventei de ir para o culto. Não presta vir para o culto, gente, estou falando. Inventei de ir para o culto. 25 de dezembro. Aí quando eu chego lá no culto, o Senhor disse para mim, eu quero que você faça o rema. E o rema era de noite. E eu ia ensinar de noite. O neném nem tinha saído ainda. O Senhor disse, bota sobre o altar. E eu botei.
Mas por que eu estou dizendo isso aqui para você? É que quando você é reprovado, não se dê por vencido, vá para cima. Arrebente. Mostre diferente. Você não acredita? Então faz. Na primeira pancada que teve, já foi embora. Como assim? É prova de que você não merecia de fato estar naquela equipe. Estamos aqui? Então a pergunta é: vocês estão prontos para serem ministrados pela verdade? Porque a verdade, ela tem uma característica, ela torna você nu. Por que a verdade, ela é odiada? Porque ela nos desnuda. Eu quero que você imagine Acabe e Jezabel. Acabe era o rei, mas quem mandava era Jezabel. E Jezabel perseguia os profetas de Deus, até que aparece um Elias e levanta o pano e diz: eu estou te vendo. Aí Jezabel diz: tem que matar ele. Porque qualquer profeta que se levantar com a verdade de Deus, Paulo disse, você sofrerá perseguições. A pergunta é: você está pronto para ser ministrado pela verdade? Porque a geração do juízo, elas não querem a verdade. Elas querem mentira. Elas querem ludibriação, encantamento, mas não querem a verdade de Deus. Eles não vão dar ouvido à verdade de Deus. Então, queridos, Jonas foi esse pregador do juízo, o pregador do fim dos tempos. Nínive se converteu, eles creram em Deus, proclamaram jejum, se vestiram de saco de cinza, desde o maior deles até o menor. Detalhe, eu disse isso para vocês da última vez, Jonas não pregou arrependimento. Não é doido isso? O Jonas não pregou arrependimento e todo mundo se arrependeu. Como é isso? O que foi que ele pregou? Daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E todo mundo se arrependeu. Até o jumento jejuou. E Deus viu. A pergunta é: essa geração está pronta para a verdade que liberta, a verdade que cura? Deixa eu te citar um outro exemplo aqui. Estão me ouvindo ainda? Você ama a verdade? Quem disse que ama a verdade? Todos vocês amam a verdade? Não, não. Vocês não estão me convencendo que vocês amam a verdade. Vocês gostam de mentira. Sim ou não? Vocês gostam de mentira? A verdade? Certo. Então vamos lá. Vamos dizer que dentro da sua família tem pecado escondido entre você e seu esposo. Vocês estão me ouvindo? Tem pecado escondido entre marido e esposo. Você quer que a verdade venha à tona? É melhor mentira, né, não? Não interessa se você está sendo traído. Só interessa eu não saber. Você quer a verdade? Vamos imaginar que o seu marido está sendo tentado. Ele não caiu. E ele gostaria muito de falar com você sobre os processos que ele está passando. Você tem maturidade para ouvir ele? Tem não. Eu quero a mentira. Nós estamos prontos para a verdade? Jonas é pregador da verdade. Quem quer a verdade? Você se lembra o que eu falei semana passada? Deus só toca aquilo que eu coloco para fora, aquilo que eu exponho.
aquilo que eu guardo, que eu escondo, ele não invade a alma e a vida de ninguém. Então percebo, gente, que na verdade nós não queremos a verdade, nós queremos a mentira, nós preferimos a mentira. Ocorre que não haverá cura se a verdade não for estabelecida. Não tem cura. Mas quem é que suporta a verdade? Se ele disser a verdade, eu vou explodir, eu vou matar, então pronto. Não tem maturidade para lidar com a verdade. Você não está pronto para a verdade. Então você vai gerar um marido mentiroso, um marido que se esconde, um marido que mente. Isso pode também ser para as mulheres, que também, do mesmo jeito que um marido passa por processos, mulher também passa. Mas eu posso falar com quem sobre isso? Quando eu era adolescente, eu disse para vocês que eu nunca quis ser pastor, mas eu sempre fui. Quando eu aconselhava os nossos jovens que queriam namorar, eu dizia o seguinte: se a pessoa com quem você vai namorar, você não puder falar tudo sobre você, ela não é a pessoa. Quem é a pessoa para mim? É aquela que eu posso ser eu. Eu sou isso aqui. Você consegue viver com isso? Não, Pai do Senhor. Depois que eu derramei a minha vida, vomitei minha vida, você consegue viver comigo? Consigo. Então bora para cima. Porque eu não preciso andar escondido, eu não preciso andar nas sombras. Eu sou eu. Com toda a merda que eu carrego na vida, é eu que sou, eu sou assim. Vai querer? Vou. Então pronto. Agora vamos limpar as merdas. Mas a gente vai construir a vida em cima de quê? Verdade. Você entende isso aqui? Gente, isso aqui é a coisa mais difícil da vida. É isso aqui. Isso aqui é evangelho. Nós estamos prontos para a verdade? Jonas é pregador da verdade. Nós estamos nos aproximando do juízo de Deus. E toda mentira vai ser destruída. A verdade, a luz de Deus vai destruir toda mentira. O que é que a Bíblia diz? Que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Nós somos a casa de Deus? Então pronto. O sol da justiça, o sol da verdade vai queimar e tudo que é mentira vai sair para fora. Nós estamos prontos para a verdade? Você prefere a mentira ou a verdade? Você prefere um filho que está sempre mentindo para você? Ou um filho que chega e senta na mesa e diz: olha, isso é quem eu sou. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. O que você prefere? Aquele filho com carinha de santo, mas um demônio? Ou aquele filho que é o que é? Isso é para a reflexão da igreja, amém? A Bíblia diz lá em Gênesis, quando o Senhor fala com Adão e Eva, a Bíblia fala: e estavam nus, um diante do outro, e não tinham vergonha. Esse é o local mais lindo de qualquer ser humano pode estar. É quando a sua alma não precisa estar escondida de nada. Nossa, gente, isso é tão precioso. Isso é tão saudável. Isso é tão carregado de cura. Estavam nus, um diante do outro, e não se envergonhavam. Não é a nudez física apenas, é a nudez de alma. Eu sei com quem eu estou andando e com quem eu estou vivendo. Eu conheço ela. Percebe por quê? Porque somos verdadeiros. Então digo para vocês, se tem uma coisa que nós podemos e devemos preferir, é a verdade de Deus para a nossa vida. Conclusão, de novo: se Deus salvou Nínive, por que Ele não poderia salvar você?
todo esse livro é sobre o processo de Deus com o profeta Jonas. Deus salvou Jonas, Deus salvou Nínive. Eu acho que Deus está querendo comunicar alguma coisa. E no último capítulo, você vai lidar com as frustrações do ministério de Jonas. As frustrações do ministro. Aí Deus vai fazer pergunta para ele: é razoável essa tua ira? Isso aqui é um tópico que eu não vou poder entrar, porque nosso tempo já estourou. Mas enfim, só estou lhe mostrando que Deus está tratando o profeta do início ao fim. No final do livro, Deus vai tratar com Jonas da sua revolta contra Deus. Aí Deus vai falar com ele: é razoável a tua ira comigo? As nossas queixas com Deus são razoáveis? Não sei se você tem questões com Deus, mas a pergunta que Deus faz é razoável a tua queixa? Vamos pensar direitinho? Vamos analisar isso direitinho? Amém, gente? Glória a Deus. Eita Deus, pois é. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua igreja diante de ti. Pai, que a tua verdade nos corte, que a tua verdade nos fira, que a tua verdade nos cure, que a tua verdade nos restaure. Pai, que haja temor no nosso coração,